Aê. Seja muito bem-vindo, dessa vez à tarde, numa sexta-feira aqui para falar daquilo que faz sentido, conteúdo de valor, transbordar, multiplicar, aprender, aplicar e fazer crescer e não deixar isso guardado só para mim, só para você, mas a gente fazer com que isso alcance várias outras pessoas. Seja muito bem-vindo a mais uma conversa, mais um bate-papo que eu vou ter aqui com um convidado que tem resultado, que eu trago pessoas que têm resultado. Resultado é só aquele que arremata? Não, resultado é aquele que dá um passo. Ah, o cara aprendeu a procurar imóvel de leilão. Ele tem um resultado. Ele já tem um resultado. Quem tem o resultado tem o meu respeito. Por quê? Porque fez alguma coisa. Ah, mas o cara não conseguiu, quebrou a cara e tomou prejuízo. Tem resultado. Fez mais do que aquele que não fez nada. Quem não faz nada não tem resultado. Aquele que quebra a cara tem resultado e aquilo vai ensinar ele a dar passos maiores para o objetivo dele. Seja muito bem-vindo. Deixa eu transmitir aqui também no Instagram. Beleza? Agora estamos no Instagram também. Chega chegando, deixa eu ver quem que tá aqui, e eu já vou chamar o nosso querido Douglas hoje. Hoje você vai... Eu gosto do estilo desse cara, hein? Eu gosto do estilo desse cara. O suspensório dele, é demais, é demais. Vamos ver aqui. Fala, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Luciano, boa tarde. Ó, o Jefferson tá falando aqui, ó, grande Douglas, bora. Turma 9. Miriam, seja bem-vinda. Sueli, acho que é da turma 7, né, Sueli? Vários aqui, ó, que bacana. Zuleide, seja bem-vinda. Gláucia, como estão as vendas de apartamento nas suas cidades? Olha, vou trazer um case logo de uma das piores arrematações que eu já fiz na minha vida. E eu nem acabei a reforma e tô para assinar uma proposta de venda. Mas foi uma das piores que eu já fiz na vida. Vou fazer uma live, o que vocês acham? Vou trazer um caso ruim, um caso difícil, um caso que não deu bom. Topam? Vou fazer isso aqui. Fala, Wallace. Ó, esse cara aqui, cadê? Quando você arrematar um imóvel no Santander, e o Santander voltar com uma proposta condicional, você fala com esse cara aqui, ó, Wallace Cavinato, que ele negocia para você lá com o Santander. Ele manda no Santander. Esse cara aí. Aqui no Sul tá suspenso, mas estou de olho. Isso. Vou fazer. Boa tarde. Douglas é um bom profissional. Grandes parcerias. Bora. Bom, vamos lá então. Vamos ser direto naquilo que interessa. Tá preparado aí, Douglas? Fala sobre agora a pior arrematação que eu fiz. Ah, não, mas se eu falar agora, eu vou tirar o foco do convidado. Vou fazer uma live, não tem problema, eu faço aqui, com os erros. Não tem problema, eu cometi vários. Mas esse é um que você vai conseguir enxergar que deu ruim de verdade. E eu vou mostrar o porquê que eu errei, o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Não tem problema nenhum em fazer isso, né? O investidor não vive só de ganhos. Ele tem também seus erros, natural. Vamos lá, então. Deixa eu chamar o homem aqui. E aí, doutor? Boa tarde, meu querido. Tudo bem aí? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Prazer ter você aqui, feliz em ter você aqui. Um Prazer é cara de meu. resultado, tem experiência, vai contar uma história, você que tá ouvindo, você não faz ideia, porque ele era do outro lado, agora tá desse lado, e tem muita coisa para compartilhar. Obrigado por você ter aceitado meu convite, da gente estar aqui, desde a turma Isso, 6 na mentoria, e tô aqui como um espectador, quero te ouvir. Muito prazer, cara. Pô, legal. Bom, posso falar? Se apresenta, pessoal, se você quiser cumprimentar o pessoal, se apresenta para eles e Já fica à vontade. queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo aí, e para aqueles que vão assistir depois, que já me falaram que não pode agora. Agradeço demais. Meu nome é Douglas Guelph, eu sou advogado, e desde o ano 2000 eu trabalho defendendo as pessoas que perdem imóveis em leilão. Eu sempre trabalhei nessa área, muito. Trabalhei em associações, já tive meu instituto, trabalhei em outras associações, e eu sempre achei imoral você comprar, na época, eu achava imoral você comprar imóvel em leilão. Até um dia que eu conversei com o síndico do prédio que eu tenho um apartamento, e ele falou, cara, graças a Deus que vai ser vendido um imóvel em leilão, porque senão eu ia precisar aumentar o condomínio do pessoal que mora aqui. E eu falei, pô, é verdade, né? Foi um estalo que deu.
É verdade. O pessoal que compra em leilão está ajudando aqueles que, né, que também residem no mesmo condomínio. E aí eu comecei a pensar nessa ideia, né, de ir para o outro lado também. Eu ainda atuo um pouco defendendo, mas essa área está muito difícil por causa da lei. A lei, cada ano que passa, tem uma inovaçãozinha piorando a situação do mutuário. O mutuário é aquele que faz financiamento de imóvel, principalmente. Daí, cara, eu conheci você, eu vi uma live sua, comecei a ver um ou outro vídeo seu. Você começou a promover, foi a turma 6, né, que eu fiz, acho que foi. Turma 6 6 você ou fez. 7? Turma 6. E aí você até fez uma promoçãozinha, os primeiros 5 ou 10 lá que se inscrevessem em primeiro lugar, iam ganhar um prêmio, um bônus, alguma coisa. Eu fiquei em segundo, porque a internet deu uma piscada aqui, mas eu fiquei em segundo lugar. E, e aí comecei até as aulas, né? As aulas começaram em agosto, eu acho, meio de agosto, por aí. E aí a gente sempre interagindo com os outros participantes, os outros alunos e tal. Aí a gente resolveu arrematar um imóvel, né? Um extrajudicial. E aí nos reunimos, eu e mais um, né? O Erisvelto, que deve estar assistindo aí, juntamente com o Wallace e o Adrian também. Eu e o outro fomos de investidores, os outros dois foram fazendo logística, fazendo documentação e tal. Eu falei, vamos, gestão, precisamos arrematar para a gente aprender, né? Aí nós arrematamos o nome meu e da minha esposa, né? Que é uma grande parceira, maravilhosa. E aí a gente arrematou esse imóvel em Bauru. Eu nunca fui para Bauru, mas a gente arrematou em Bauru dia 29 de setembro. Tá. Dia 4 de dezembro, eu estava assinando o contrato de venda, contrato de gaveta, vendendo o imóvel. Né? Arrematamos por 89 mil e vendemos por 160. Só que, fala. Não, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses. 2 meses e 5 dias. Porque foi 29 de setembro, outubro, novembro, dezembro. Foi de 29 de setembro, foi 2 meses e 5 dias. Você arrematou o imóvel. Então, peraí. 29 de setembro. Deixa eu só voltar que eu tenho que trazer esse contexto aqui, né? Primeira coisa é... Bom, você entrou na mentoria, mesmo sendo advogado, conhecendo do outro lado da mesa, do outro lado da mesa, né? Ou seja, defendia aquela pessoa que perdia o imóvel no leilão, né? Defendia na emissão. Vamos colocar perdia aqui, porque ninguém vai lá e toma o imóvel de ninguém, né? Você que é um advogado do outro lado, sabe melhor do que muitos de nós aqui que, na verdade, a pessoa deixa de honrar com o compromisso dela. Né? Ponto. Sem jogo de valor, né? O motivo não é o ponto, né? Exato. E aí, o que te chamou a atenção para você falar assim, puxa vida, eu acho que aqui tem uma oportunidade. Eu sou um advogado que estou do outro lado da mesa, e eu acho que aqui tem uma oportunidade, e aí você falar, bom, eu quero sentar agora, eu quero entrar como investidor, não quero entrar mais só como um advogado defensor. Olha, eu acho que, modéstia à parte, eu, minha sócia, mais dois parceiros nossos dessa área, eu acho que a gente passou dos milhares, assim, de longe, assim, mas de 3, 4, 5 mil processos defendidos. Na época a gente tinha muito êxito, só que a partir de 2017 a lei mudou. E como a lei mudou, a gente faz outras áreas também, eu sempre fiz emissão defendendo a pessoa que estava perdendo. E aí eu falei, poxa, se você, entre aspas, não pode vencê-los, junte-se a eles. E também é uma coisa que eu faço, por exemplo, na área de família. Eu defendo a mãe que quer cobrar pensão do ex-marido, mas eu defendo também ex-maridos para tentar diminuir o valor da pensão, quando é o caso, né? Claro, se o cara paga R$100, eu não vou querer nem defender, mas tem casos esporádicos assim que o cara paga muito mais do que ele consegue. Então eu faço os dois lados já, e não vejo problema nenhum. Eu falei, eu vou começar a atuar nessa área. Aí, a gente começou a fazer o teu curso. Antes de finalizar, a gente adquiriu esse imóvel.
Só que a Caixa, no final do ano passado, você bem sabe, estava com alguns probleminhas aí de verba e tal. Então, eu adquiri no leilão o imóvel, 29 de setembro, vendemos via contrato particular, né, contrato de gaveta, que a gente chama, dia 4 de dezembro, só que o meu contrato de financiamento com a Caixa, eu só assinei em janeiro, e a moça que comprou só assinou em abril. Peraí. Abril. Então, quando você vendeu o apartamento, você não tinha pago nenhuma parcela ainda do financiamento do imóvel de leilão? Nenhuma. Eu vendi em dezembro, paguei a primeira parcela em fevereiro. Condomínio eu paguei. Paguei condomínio em novembro. Não, mas quanto? Você pagou 89? 89 mil, financiei. Você deu quanto de entrada? Foi 3. 4 mil reais. 5 mil reais. 4 mil reais. Por aí, 4,5, isso mesmo. Você deu 4,5 e começou a pagar o financiamento depois, só em janeiro. Você já tinha vendido o apartamento. Eu já tinha vendido, exatamente. Quantas parcelas você pagou? 3. De quanto? Qual que era o valor da parcela? R$1.000? 700 e pouco. 750, acho, 740. 735. Paguei fevereiro, março e abril. Aí ela assinou o contrato dela em abril, eu recebi no fim de maio. Tá, e aí você recebeu basicamente o valor de venda menos o saldo que estava em aberto. Exato. Eles descontaram o meu saldo. Hã? Oi? Continua, veio descontado. Eles descontaram o meu saldo devedor, porque dos R$700 que eu paguei, a gente fez pelo Tabela Price, né? Que nessa categoria eu entendo um pouco, né? Porque o Tabela Price ela começa com a prestação baixa e vai subindo, mas para quem é investidor, a tendência é você vender rápido, você começa pagando mais baixo, né? Inclusive já demos até palestra sobre isso. Aí a gente fez na Tabela Price, então dos 750 que a gente pagava de prestação, ia R$100 para amortizar o saldo devedor, mais ou menos, 100 e pouco. Então, meu saldo devedor de 89 era 88,5, vai, porque eu paguei 3 meses. Mas dos 160, a Caixa pagou os 88,5 do meu financiamento e a diferença veio para minha conta. Aí depositou aí 72 mil na sua conta. Um pouquinho menos, por aí. Não, 70 mil, vamos arredondar. A Caixa pagou os condomínios atrasados, né? Então você tirou aí uns 4.500 do bolso, mais transferência, etc., mais taxa de contrato, gastou, vou arredondar para cima. Pagou leiloeiro? Paguei leiloeiro. Então você gastou uns 15 mil, você chegou a reformar? Isso. Não precisou nem pintar. O Wallace que foi lá pra gente, porque o Wallace é de Bauru, ele é da região, e eu ainda, por ser advogado, eu falei, Wallace, logo que a gente arrematou, eu falei, espera, vamos ter alguma documentação pra gente ir lá fazer a emissão na posse, pra gente tomar posse do imóvel. Ele falou, tá bom. Esperamos um mês e meio. Quando ele foi, o síndico falou, não, a pessoa que morava aí saiu faz muito tempo. Eu não lembro se não morava ninguém, ou se a pessoa que morava saiu faz muito tempo. Então ele já estava vazio. Eu podia ter pego o imóvel até um mês, eu podia ter vendido o imóvel até antes, né? É que eu esperei um mês e meio. E aí, quando ele entrou, não precisava nem pintar. Só fez uma faxina. Você gastou 15 pau com tudo. Vamos arredondar para cima. Talvez tenha sido 12, 13. Vamos arredondar aqui para ficar número fácil, pau. né? 15, 16, porque contando o condomínio, uns 16, por aí, 16. E retornou 70 mil. 65, 65. De lucro foi 50 pau. De lucro, 50 pau. Cara, não. Bom. Time, faz um corte dessa fala que tem que mostrar para as pessoas. 15 conto, sai com 60 pau de lucro. Quanto tempo você arrematou em... Não, e não dá nem para falar que foi quando você arrematou, porque você... você tirou uma parte na arrematação, né? Foi.
Mas depois você começou a pagar depois de 3 meses, né? Então, na teoria, nesse período aí de 5, 6 meses, É, você teve esse... setembro eu não paguei prestação, outubro, novembro, dezembro, eu paguei a primeira em fevereiro, março e abril. E aí eu paguei o condomínio em outubro ou novembro, até o fim. A Caixa pagou os anteriores. Por que você demorou tanto para sair desde 2000 até 2023 defendendo o outro lado? Você demorou tanto para olhar e falar, ali tem uma oportunidade muito grande. Porque Cara, você sabia que os imóveis iam para leilão com 40, 50, sabia, 60, 70% de desconto, certo? sabia. Por que você demorou tanto? E aí, bom, eu imagino quando você experimentou os 50 mil caindo na tua conta, você ficou louco, né? Putz, Porque... não, Você... louco. Não, isso aqui é outro mundo, né? Isso aqui é outro mundo. Eu comentei com amigos meus que falaram, ah, isso é mentira, o pessoal não acredita, assim. Tanto que eu nem comentei com mais muita gente, que todo mundo que eu comentava ninguém acreditava. Falei, ah, não vou comentar, não. Eu vou produzir, vou demonstrar resultado, aí um cara ferrado de leilão vai me chamar para fazer uma live, e aí que eu vou aparecer. Então, a oportunidade é hoje. Você sabe, Porque... Douglas, que me lembra uma história, quando Jesus conta uma história na Bíblia, ele conta Lucas capítulo 14 ou 16, depois alguém me corrige aí, acho que é Lucas 16, aonde morre um homem pobre e um homem rico, o homem pobre chama Lázaro e o homem rico, e os dois estão, e aí então o homem pobre vai até, fica com Abraão, e o homem rico está do outro lado. E aí ele diz assim, o homem rico diz assim, vai lá, por favor, pede para o homem pobre, para o Lázaro, ir lá e falar para minha família que está acontecendo isso, para eles não fazerem o que eu fiz. E aí Abraão diz assim, se eles não acreditaram em Moisés, eles não vão acreditar no homem pobre, no Lázaro, né? Então isso que você está falando me remete a exatamente isso, né? A gente mostra, e as pessoas não acreditam, né? Você está falando o seguinte, eu trabalhei 20 anos do outro lado, a hora que eu mudei eu tive um lucro de 60 mil reais colocando 15, mas as pessoas não conseguem acreditar naquilo que a gente conta, que a gente fala, porque elas acham que é invenção, né? Se eu for egoísta, eu vou falar, é bom, porque assim sobra mais, né? Sobra mais pra gente. Né? Nós somos generosos, né? Não, lógico. Inclusive, eu estou assessorando pessoas. Mas só para você ter uma ideia, um mês depois que a gente arrematou esse aí, ia ter um leilão judicial numa cidade aqui do lado de onde eu moro, onde eu tenho um apartamento. E eu falei para minha esposa, vamos participar? E ela, bora. Porque aqui em casa eu tenho a cabeça na lua e ela tem os pés no chão. Se tivesse os dois a cabeça na lua, ia dar problema. Então a gente se completa bem. Aí eu falei, olha, eu fui até o condomínio, perguntei para o zelador me falou, o imóvel era baixa renda. Ele falou, o imóvel aqui é por volta de 120, 125, se ele tiver redondinho, reformadinho. E a síndica não quis falar comigo, mas aí eu conheci um corretor de lá que me confirmou a mesma coisa, e pela internet também a gente viu que era isso mesmo. Aí eu falei, nós vamos participar, 29 de outubro. Eu falei para minha mulher, o leilão ia começar com 50 mil. Eu falei para ela, ó, até 70 a gente vai, passou de 70 a gente não vai mais. E tava eu e um outro cara, 50, 53, 56, tal, até que chegou no 68, eu lancei 68 e fiquei esperando. Aí, quando ele não deu lance, acabou o leilão, apareceu, parabéns, você ganhou o leilão. Cara, é uma sensação indescritível, porque esse fui eu sozinho com a minha esposa, não teve mais ninguém, né? Eu sei que eu vou esperar, teve já embargos de terceiro, conforme você mesmo havia falado, né? Tá lá, mas assim, é um imóvel que vale. Que eu coloquei 68 mil. Entendeu? Então, essa foi sua segunda arrematação. E aí você entrou no judicial mesmo, né? Análise judicial. De processo e tal, você entrou no judicial. Sim. Eu vi.
Exatamente. Tá. E aí, cara, fala. E aí? Não, continua, quero Não, saber dessa história. Aí eu comecei a divulgar, você também me ajudou, o Wallace também me ajudou. Aí, esse ano, um rapaz me procurou do Rio, mas ele já veio com o link do imóvel. Eu falei, eu quero esse imóvel aqui. Só que eu não sei como é que faz para arrematar. Eu falei, cara, se quiser, você me contrata e tal, né? Eu te ajudo e tal. Você faz o quê? Ele falou, sou arquiteto. Eu quero. Nunca comprei imóvel para fazer isso. Eu vou arrematar para reformar e vender. Eu falei, tá ótimo. Ajudei ele e sempre conversando com ele diariamente. Ele fez a aquisição, comprou, né? Aí ele falou, como que eu faço para tomar posse? Aí ele me contratou para fazer a emissão na posse. Eu fiz daqui de São Paulo, lá no Rio, eu fiz extrajudicial mesmo, né? Uhum. E ontem à noite, a moça entregou a chave na mão dele e ele entrou no imóvel. Ontem. Daí, Quando um que arrematou? ex-aluno... Quando que você arrematou? Quando que você arrematou? Faz um mês, foi em junho, fim de junho, faz um mês e uma semana, mais ou menos. Faz um mês e uma semana. Ele comprou por quanto? Eu até anotei para não me perder. Ele comprou por 80 mil e vale 150, mas ele falou que ele comprou financiado. Então ele vai dar uma reformadinha e ele falou que quer vender por 140. Eu tô com o vídeo aqui, você quer mostrar aqui ou não? Ou quer deixar para outro dia? A gente faz uma outra aí. Quer mostrar? Eu Eu tô com o vídeo no gatilho aqui. Fica a teu critério, você que manda. Pode mostrar? Pode, claro. Tudo bem, seu cliente? Eu vou colocar sem som também, só para poder mostrar, tudo bem? Tá bom. Quem está assistindo aí, o que vocês acham? Quer ver o imóvel aí? Fresquinho, faz um mês? Um mês que... Pegou a chave ontem à noite, 7 da noite. Uau, tô com o vídeo aqui, cara. Se quiser, Pode. Eu já posso mostrar. Você que manda. Só aproveitar aqui, ó, tem várias pessoas que estão te elogiando aqui, te mandando um alô aqui. É mesmo? Várias pessoas, ó, o Shin Dias Pestana tá aqui. Obrigado. Deixa eu ver quem tá aqui. Bastante gente, tá? Luísa Monteira dos Santos. É a minha mulher, linda, maravilhosa. Esposa. Deixa eu ver. A Marli Borges. Dr. Douglas, o melhor. Obrigado. Lori Valentini, o próprio Minha grande amiga. Wallace aqui também tá falando. Wallace, Deixa eu ver gente aqui. boa. Alfécio Torres, Dr. Douglas, conhecido e aprovado. Muita gente falando bem aqui, viu? Muito bom. Poxa, grande obrigado. Padrinho, ó. Juan Jimenez está aqui. Meu afilhado, meu primeiro afilhado. Ó, a Patrícia, Dr. Douglas, excelente profissional. Obrigado. Essa eu precisava mostrar. Se fosse a minha tia, eu queria mostrar. Torcendo por você, lindinho da titia. Essa até eu queria mostrar. Tereza Cristina Mello. Muito bom. Tia da minha esposa, muito legal, adoro ela. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no imóvel de leilão, então? Vamos dar uma olhada nessa posse aqui? Bora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, peraí. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá. Acho que eu consigo colocar a tela inteira aqui. Deixa eu colocar eu e você aqui do lado. Peraí. Acho que essa aqui é a melhor posição. Ó. Isso foi ontem à noite. Esse é o imóvel no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Tá, ele tomou posse ontem, esse é o investidor. E ele veio do que? Do Instagram? Indicação? Eu fui indicado para ele. Foi indicação. E, ou seja, cara, o imóvel tá zerado, tranquilo. Vai trocar talvez um piso, coloca um laminado aí, só para dar um tchan, né? Ele é arquiteto, ele vai trocar o piso, pintar. E aconteceu uma coisa muito louca, cara, porque esse cara, o nome dele, não sei se ele permitiu falar, mas a gente fez uma parceria, que eu falei para ele, porque no Rio tem uma particularidade. Tem imóveis lá que o pessoal do Rio mesmo não vai por problemas de violência, etc. Mas ele falou, não, esse local aqui que eu comprei
tá certinho, tá tranquilo. Aí eu falei para ele, porque nesse prédio tinha outro imóvel que ele queria comprar o outro imóvel. Mas por questões burocráticas com a Caixa aí, ele não conseguiu. Daí eu falei para ele, ó, e se eu arranjar alguém e você toca fazer a obra e fazer a venda, porque ele tem corretores parceiros dele. Eu falei, topo. Certo. Firmei um contrato com ele de parceria. Cara, não deu 3 dias, um ex-aluno seu me procurou, porque a gente fez, naquele grupo, nós temos um grupo de ex-alunos seu, e ele falou, ele é do Rio Grande do Sul, ele falou, ó, aqui no Rio Grande do Sul tá tudo parado. E então e ele já tá acostumado a comprar e vender, né? E aí ele falou, ó, eu queria comprar em outro lugar, você tem aonde? E eu perguntei para desse vídeo aí, eu falei, tem outro imóvel sobrando aí e tal? Ele falou, ó, tem 2. Eu falei, pô, eu ia querer um, né, para mim, e esse pessoa que me procurou, seu ex-aluno, eu falei, olha, eu apresentei os 2 para ele, eu falei para ele, o que você não quiser, eu compro. E aí ele me contratou como assessor, fizemos a aquisição para ele. Agora, está saindo o contrato, foi recente, ainda nem saiu o contrato, ele está assinando o contrato com a Caixa, mas esse meu parceiro do Rio vai tomar posse, nós vamos tomar posse, mas ele vai filmar, vai reformar se for necessário e vai fazer a venda. Vai trabalhar a venda. Então, um cara que eu vendi me tornou meu parceiro e um ex-aluno seu, que me conhece, a gente se conhecia, me contratou para fazer essa aquisição. E aí ele comprou. Quando eu fui comprar para mim, porque ele me apresentou esses 2, falou, esses 2 aqui são galinha morta, né? São excelentes. Aí o meu cliente, seu ex-aluno, comprou um. Quando eu fui comprar pro meu, já tinha sido vendido. Mas é do jogo. Uma coisa interessante, cara, você entrou na mentoria, né? Já conhecia muito do outro lado, em especial do leilão extrajudicial. Você era muito forte no leilão extrajudicial, né? Certo. Veio para o lado de como investidor. Certo. Entrou com uma parceria, arrematou primeiro com parceria, tendo um lucro aí estúpido, né? Estão falando de 4 vezes o que você investiu em 4 meses, né? Depois você arrematou o judicial, que está no desembaraço. E vale frisar, eu quero frisar aqui, né? Que também não é feito só de glórias, né? Mas de lutas também, porque o judicial, o que você entrou, tá no meio de uma batalha aí, então precisa entender também que leilão judicial, mesmo o extrajudicial, se não for bem analisado, ele pode gerar um desconforto, e é o que está acontecendo aí, né? Ou às vezes bem analisado, mas acontece surpresa no meio do caminho. Com surpresas. Eu tenho um imóvel de leilão que eu quero contar, que foi a pior arrematação que eu fiz até agora, desde o meu início, que eu quero contar também, que eu peguei um judicial e o judicial travou e o negócio subiu até o TST e era para ter subido no STF e ficou lá a briga e faz parte do jogo. Você tem que entender que isso faz parte do jogo, você tem que saber qual que você vai, que bola dividida você vai entrar ou qual você não vai entrar. Faz parte do jogo. Foi um dinheiro que eu conversei com a minha esposa, ó, esse aqui vamos deixar lá, vamos esquecer, tá rendendo, inclusive rende mais que a poupança, né? Justo. Poupança, Selic, CDB, renda fixa, enfim. E aí você teve mais 2, um cliente através de indicação e o outro com network dentro da mentoria. Então você fez 2 com network, um para você e um por indicação, né? Exato. E aí, cara, o que eu queria perguntar para você, assim, olhando esse contexto todo, né? Você comentou aí, eu pesquei, né? Você comentou que em 2017, quando mudou a lei, quando teve uma mudança na lei da 9.514, você percebeu que estava cada vez mais truncado defender o lado do mutuário, né? De quem faz o financiamento, né? Certo. Porque antes dessa... Pode falar. Antes dessa alteração, desculpa, o mutuário que ele recebia a notificação extrajudicial, ele tinha o prazo, né, para pagar aquilo que estava em aberto. Então, eram as prestações que ele deixou de pagar, mais as despesas do banco com leiloeiro, publicação de edital, cartório, ITBI, essas coisas. Com a mudança,
a partir de 2017, julho, agosto de 2017, hoje o mutuário, ele, quando recebe a intimação, ele tem esse prazo para pagar não só os atrasados, mas o saldo devedor também. O que é um absurdo, porque, por exemplo, o cara financia impossível, né? Ele está devendo 3, como que ele vai pagar tudo, né? O cara financia 200 mil porque ele consegue pagar R$ 700 por mês. Ele deixa de pagar 5 meses, deu 3.500. Já com despesa de leiloeiro, despesa de TBI, esses 3.500 já viraram 15. Aí, antigamente, tudo bem, você faz uma correria, você arranja 15. Mas hoje, você tem que arranjar esses 15 que estão em aberto, mais, vamos supor, 150 mil, que ainda é o saldo devedor dele. Então, é impossível. Hoje, praticamente, só se o banco errar na notificação, ou não fizer uma notificação decente. O que é muito difícil de acontecer também, né? Muito difícil. Os bancos, a gente se especializa, mas os bancos também. Cada vez, antigamente, antes disso, a nossa taxa de êxito era 75%. Cada 100 processos que a gente entrava, 75 a gente se dava bem, por causa de erro dos bancos. Agora o banco mudou a lei e o banco não erra mais. Entendeu? E aí nós estamos falando o quê? De 75 hoje de êxito, de cada 100 processos que você defende o mutuário, você tem essa estatística hoje? Então, na época, e hoje? Vamos pegar de 2017 para cá, que é o que você entrou ao longo do tempo, né? É claro que vai declinando porque as decisões vão cada vez se fortalecendo, né? Mas hoje o quê? De cada 100, qual que é a taxa de sucesso? Não, mas hoje a gente não consegue nem pegar 100 clientes disso, porque a gente só pega, eu só no meu escritório, eu e minha sócia, a gente só pega aqueles que a gente vê possibilidade de ganhar. A cada 10 que a gente pega, 9 a gente vê que vai perder. A gente avisa o cara, olha, se você for me contratar, você vai perder dinheiro, porque eu não vou conseguir fazer nada. Não que eu não seja... Isso é um dado muito importante, porque você está falando o seguinte, a cada 10, ou seja, a cada 100 que chega, você pega 10, e do cada 10 que você pega, 9 você perde. Não, aí desses que eu pego, aí continua a estatística de 75%, mais ou menos. Mas o que diminui... Hoje você nem pega mais. O que diminuiu... Porque o que diminuiu hoje é que antes, a cada 100 que chegava, eu via que, sei lá, 80, 75, 80, tinham direitos que foram violados. Hoje, por causa da mudança da lei, a cada 100 que chegam, 25, não, sei lá, 15, 10, 15 tem direito violado. O resto, o banco tá certo. O banco tá certo. Entendeu? Então, o campo diminuiu muito. Ou seja, a chance... Eu tô extraindo isso aqui, eu tô extraindo essas perguntas exatamente para mostrar, porque muitas pessoas do outro lado, o doutor, eles ficam desconfortáveis achando que leilão é perigoso, que você pode perder, se o cara entrar, tem uma ação, isso é complicado, e tem uma série de medos aqui que as pessoas elas têm. É claro que por falta de conhecimento, mas ver alguém que trabalhou por 20 anos do outro lado e mudou de lado, sabendo que agora está muito mais difícil, é diferente, você tem propriedade para falar. Você tem muita propriedade para falar. Diferente. E ainda mais, agora você tendo um resultado, não só para si próprio, como agora começou a fazer assessoria. Quando eu vejo, tem editais que aparece lá, imóvel com ação judicial, né? Isso já afasta quem está interessado. Mas eu conversando com uma pessoa outro dia, ele me mandou o link, queria ver esse imóvel aqui, mas tem ação judicial. Eu fui entrar, era imóvel da Caixa. O condomínio, a administradora cobrando a Caixa de condomínios atrasados. Que a partir do momento que a Caixa consolidou a propriedade, ou seja, ela resolveu o contrato com o mutuário, né? Então ela deu todas as chances para o mutuário não conseguiu pagar, então ela toma o imóvel para si. Né? Mesmo que o mutuário fique morando lá, né? Inclusive isso corre o risco dele pagar a taxa de ocupação de 1% do valor de mercado. Mas a administradora entrou com ação contra a Caixa cobrando condomínio. E a pessoa que estava interessada falou, eu vi que tem uma ação lá, então eu estou com medo do ex-mutuário, né, retomar o imóvel. Cara, a Caixa tem 31 mil imóveis em leilão atualmente. 31 mil.
E todos esses que estão em leilão passam pelo crivo do jurídico da Caixa. Se a Caixa tem 31 mil imóveis em leilão, ela tem outro tanto que não está em leilão. Por quê? Porque ainda estão resolvendo coisas judiciais. Então, quando ela manda a leilão, é que ela tem certeza que não vai dar problema para quem arrematar. Ela está segura. Só que mesmo assim, ela estando segura, o edital traz o direito de evicção. O que é? Você comprou, deu algum problema, o mutuário originário ganhou a ação, a Caixa te devolve o dinheiro. Você não vai, eu comprei, o cara conseguiu retomar da Caixa e o meu dinheiro, você vai ter ele de volta. É praticamente uma garantia dupla, né? Praticamente uma garantia dupla. E não só da Caixa, né, doutor? Nós estamos falando de Itaú, Bradesco, Santander, Banco Inter, BTG, todos esses bancos que levam os imóveis a leilão, e além do leilão judicial, que é uma coisa que a gente fala menos, claro, porque exige um pouquinho mais, mas da mesma forma, né, você pode desistir se você rematar, fica numa conta judicial, o risco de crédito é baixo, né? Agora, o doutor, eu achei que ia demorar 30 minutos, mas o papo é tão bacana que dependeu, eu gosto de estar aqui. Mas eu quero encurtar, até para não ficar uma coisa muito extensa também, que você tem seus compromissos aí. Hoje você está no mercado como investidor e agora entrando como assessoria, faz emissão de posse, né? Então, presta serviço no mercado de leilão de imóveis, né? E eu queria que você queria que você falasse para as pessoas aqui, agora conhecendo os dois lados, né? Como é estar do lado de cá, então agora entendendo que dá para lucrar e dá para prestar serviço, porque uma coisa que eu gosto de falar muito é, o mercado de leilão ele é para investir, mas ele é para empreender também. Tem muito espaço para empreender no mercado de leilão, muito espaço. Por quê? Porque tem poucos profissionais. Né? E como foi essa mudança, né? O ambiente da mentoria, né? O network com os alunos, o acesso ao professor, aos monitores, à plataforma, enfim. O que isso fez de diferença para você? Eu queria que você expressasse para as pessoas aqui. Cara, fez muita diferença. Não me arrependo uma vírgula de ter entrado no seu curso. Não é vamos lá. Foi caro? Não, não foi caro. Foi caro. Um negócio que eu fiz já valeu 10 vezes o curso. Tá? Mais até. Valeu mais que isso. Então, deveria ter feito a turma 1, não a turma 6. É o seguinte, olha só, hoje eu tenho parceiros em 3 cidades que são corretores, que eu fico interessado no imóvel, para mim ou para cliente, eu falo, esse imóvel aqui, a Caixa está falando que vale, já aconteceu, que vale 160 mil, é verdade? A corretora parceira minha falou, não, isso aí vale 180. A Caixa subavaliou. E aí, esse meu primeiro cliente da assessoria falou para mim, o que você precisar daqui do Rio Grande do Sul, quando voltar, a gente faz parceria. Então, se eu tiver um cliente meu e ele tiver uma oportunidade boa lá, nós assessoramos em parceria o cliente. Com relação à mentoria, sempre tive acesso aos mentores, a você, a todo o pessoal, sempre mandei e-mail, me responderam, sempre mandei WhatsApp, principalmente, me responderam. Quando eu fiquei em segundo lugar, e aí eu tive direito a ter uma conversa particular com você. A gente fez essa conversa particular, conversamos tudo direito. Você me convidou para fazer uma outra mentoria que eu fiz, e foi muito valiosa também, né? Então, cara, valeu muito, muito, muito a pena. Valeu muito a pena. E hoje, você que está assistindo a live aí, que não arrematou em leilão ainda, eu mesmo com 20 anos de advocacia do outro lado, eu tinha um certo receio, né? Eu falei, não, vamos fazer. Eu me juntei com mais outros 2 que tinham... Eu e o outro não tínhamos experiência, juntamos com 2 que tinham pouca experiência e fizemos. Então, eu me coloco à disposição de você que queira arrematar, você pode me procurar, a gente faz junto e sem problema algum para você entrar nesse mercado. Ô Douglas, coloca aqui, fala o seu arroba aqui, que eu vou colocar aqui nos comentários do seu Instagram, como que é. Douglas, eu sei que você tem um canal no YouTube também, né? Também, 3 minutos legais. 3 minutos legais. E qual que é o arroba do Instagram? Vou colocar aqui. @Douglas Guelph. É meu nome.
Douglas. Mas, ó, é tão novo o negócio. É com G, né? G-U-E-L-F-I. Douglas, G-U-E-L-F-I. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui, Douglas Guelph, assim, né? É. Ó, E é tão já novo. segue ele. Cadê? Já segue Me o cara sigam, por aqui. favor. Já manda um direct. Ou melhor, vou falar melhor, tá? Douglas tá direto conosco também. Tive aqui o prazer de conversar com ele. Se você quiser conhecer mais, né? Eu quero entender, quero passar por esse processo, por essa transformação, quero aprender, quero se sentir seguro. Você vai fazer o seguinte, ó. Cadê aqui? Meu time até colocou. Você vai se inscrever, tá aqui, ó. Pro evento Liberdade Financeira com Imóvel de Leilão, que começa dia 13/8. Então, Vale a pena. em algum lugar aqui nos comentários ou no link da minha bio no Instagram, você Foi clica numa, lá. uma dessas que eu assisti. Foi um desse daí que você participou, né, Douglas? Que aí você foi lá e entrou. E no final eu vou abrir as vagas da mentoria, turma 11. Então, se você quiser ter essa transformação, ó, arrematou com parceria, arrematou sozinho, fez emissão de posse, agora arrumou cliente para fazer assessoria. O Douglas está passando por todas as áreas, advogado há mais de 20 anos, do outro lado, e agora entrando de cabeça nesse mercado. Se quiser fazer igual a ele, entra aqui, próxima turma. Mas assiste esse evento, né? Vale muito a pena esse evento, né, Douglas? Você assistiu e tem muito conteúdo gratuito, muita coisa. Ó, o Douglas, me assessora aí, Douglas. O Wallace está aqui falando. Você é amigo. Douglas, quero te agradecer. Posso só falar uma coisa? Vai lá, manda lá. Amanhã é aniversário da minha mãe. Mãe, feliz aniversário, te amo. Como que é o nome da mamãe? Cida, dona Cida. Dona Cida, Deus abençoe a senhora. Um grande beijo para a senhora. Aproveita, parabéns pelo filhão. Aproveita o dia, Deus te abençoe, viu? Vai aproveitar sim. Quero agradecer também todos os meus amigos que assistiram a live. Quero mandar um grande abraço para o pessoal da Leilão Imóvel, em nome do André, que eu mando um abraço para todo mundo lá, para todo mundo da Leilão Imóvel, que sempre são muito solícitos, muito legal. Para o pessoal que quiser também atuar, precisar começar com leilão, pode me chamar no meu Instagram. O meu Instagram, por enquanto, não tem nada de leilão, porque isso é coisa muito nova, então tem pouquíssima coisa de leilão. Ainda não abasteci. E fazer um agradecimento especial para minha esposa, linda, maravilhosa, Luísa, que sempre me apoiou. A gente tem uma parceria muito legal e dizer que eu te amo, viu? Beijo. Deus é bom, Deus é bom. Eu prezo muito família e me emociona ver aqui casal junto. Minha esposa também é uma apoiadora, meus filhos participam. Quando eu vou tomar posse, eu levo meus filhos. Quando tem reforma também, e eu sei o quanto é importante. Quando você vier no evento, não venha sozinho, traga sua esposa, seu marido, seus filhos, participe, porque isso é uma mudança de vida. Isso é uma mudança de vida. Não é só é um investimento que traz 40, 50, 100% de retorno? Sim, mas é mais do que isso. Você vende, você está junto com a família na tomada de decisão, uma construção junto. Cada arrematação que eu faço aqui, Douglas, eu compartilho com a minha família, a gente comemora junto, eu e os meninos, eu vou abraço os meninos, abraço minha esposa. Isso é impagável. Então, se você quer ter isso com a sua família também, aqui é o lugar. Beleza? Meu caro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço demais, mano. Fazer outras lives aí com não só com as arrematações, mas com os clientes. Tá bom? Tô à tua disposição. Tamo junto, cara. E eu quero ver esse suspensório de novo, que eu gosto demais desse negócio. Eu acho muito massa. Se você precisar arrematar, procura o advogado mais bonito, mais cheiroso e do suspensório. Pode me procurar. Vou finalizar com uma oração aqui. Obrigado mais uma vez, meu caro. Pedir as bênçãos de Deus aqui para todo mundo que está aqui. Feche seus olhos se você puder. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é bom, Pai. Teu amor é bom e tudo que vem do Senhor é bom. E o Senhor nos abençoou, nos agraciou com uma conversa divertida, sincera. Obrigado pela vida do Douglas, da esposa e todos que estão ouvindo. Que essa mensagem chegue para mais e mais e mais e mais pessoas que possam ver que isso aqui não é o fim, mas é um meio que pode ajudar a chegar nos nossos objetivos. Que o Senhor derrame as bênçãos na vida de cada um. Que o Senhor abençoe o evento que vai acontecer, a turma 11.
as arrematações de cada um aqui, desocupações, as escolhas, tomadas de decisão, sejam todas conduzidas pelo Senhor. Tira o nosso ego e nos ajude a olhar como uma forma de servir uns aos outros. Honra e glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Amém. meu caro. Fica com Deus. Forte abraço. Abração, Valeu. Bruno. Tchau, Até gente. mais. Deus abençoe.